Olá, seja bem-vindo à nossa Conferência da Família. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada, tivemos em nossa igreja mais uma capacitação para facilitadores do Mini. Que bênção ver que nossa igreja está envolvida com o desenvolvimento espiritual de nossas crianças. Venha você também servir ao Senhor através do Mini. A Rede Aliança está em festa, glórias exclusivas ao nosso Deus por mais uma multiplicação. Parabéns aos líderes do PGM 341, Fabiano e Ariúcia, e parabéns aos novos líderes do PGM 164, Jonilson e Eliane. Parabéns também à supervisora Neuzilene e aos coordenadores Dorival e Lilibete. Vamos juntos ganhar Campo Grande para Jesus. No dia 20 deste mês, teremos o quarto encontro do Projeto Elas, Mulheres que se Apoiam. Nosso público-alvo são mães, adolescentes e jovens com idade entre 13 e 20 anos, e nossa reunião será das 14h30 às 16 horas no primeiro andar, na sala 112. Mais informações e formas de servir, entre em contato com as coordenadoras do projeto, missionária Mercedes e missionária Eudete. Já estão abertas as matrículas para as novas turmas dos cursos da Universidade da Família, Mulher que Prospera, Crown Team, Educando Filhos, Aliança e muitos outros. Entre no site ou aplicativo de nossa igreja, confira os cursos e faça sua inscrição. Invista em sua vida espiritual. Chega de férias! Os ensaios da Mini Companhia de Artes estão de volta. Você quer que seu filho participe? Crianças que não são da igreja também podem participar. Faça inscrição no site da igreja ou pelo aplicativo. O investimento é de apenas R$50, que serão usados em futuras apresentações. Os ensaios acontecem todas as quartas, às 19 horas para o coral e às 19h30 para coreografias. Fique atento, faça sua inscrição, pois as vagas já estão abertas, mas são limitadas. Seu filho já é batizado? Então ele não pode ficar de fora da Escola do Mini Discípulo, que começa no dia 18 deste mês, um domingo, às 10 horas. A Escola do Mini Discípulo foi pensada para que esses pequenos discípulos conheçam cada vez mais a Deus e sua palavra. A inscrição é apenas R$50 para os alunos que se inscreverem pela primeira vez e terão direito a camiseta e livro devocional. Aqueles que já fizeram algum curso investirão dessa vez apenas R$25. Faça sua inscrição no site ou pelo aplicativo de nossa igreja. Nesta quinta, dia 8, teremos no Viva a Vida um culto de gratidão a Deus pela vida de todos os pais de nossa igreja. E todo pai que estiver presente ganhará uma lembrancinha. Você não pode perder, nesta quinta, às 2h30 da tarde, aqui no templo. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Boa tarde, igreja do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus. Fique em pé aí no seu lugar, meu queridão. Cumprimente seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: que bom que você veio. É o meu sonho te dar esse abraço. Se está com a namorada aí, deposita, irmão, faz uma declaração de amor. Se está com o filho, faz uma declaração de amor para o filho, para a filha, para a esposa, para a sogra. Se está com seu irmão, seu líder, diz para ele que ele é o melhor líder da face da terra.
Uau, vamos adorar o Senhor nessa tarde, em espírito e em verdade, meu queridão. Prepare o seu coração. Deus vai falar conosco de uma maneira sobrenatural. Prepare o teu coração para adorar o Senhor. Que nessa tarde seja uma tarde, meu irmão, de encontro com Deus. Que Deus faça algo poderoso, sobrenatural no meio da nossa igreja. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, meus amados, com toda a sua alegria, com toda a sua força. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre haver. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Ei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre haver. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Tu és o Aleluias. Nessa noite você venha declarar, que você venha proclamar que Jesus é o Rei e reina para todo sempre. Ele é o nosso Rei. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar.
toda a honra e toda a glória. Amém. O nosso Jesus é poderoso. No nome dele a gente canta, no nome dele a gente é liberto. E é isso que a gente vai proclamar agora. No nome de Jesus, a gente é liberto, a gente vive, a gente ama, a gente é transformado. Amém. Pai, nós te agradecemos por isso. Tu és o nosso general, Pai. Amém. Sem temor algum, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, todo o meu pecado. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, todo o meu pecado. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Sou curado em nome de Jesus. Nas palmas, os soldados. E o nosso Deus é vencedor e dissipou as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus é vencedor e dissipou as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou
É o momento do Mini, mas eu não posso falar. Eu tenho que orar, eu tenho que agradecer esse Deus maravilhoso que nos dá essa festa maravilhosa. Isso daqui é um prenúncio do céu, onde estaremos glorificando e adorando o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz. Colocaram ironicamente Rei dos Judeus, mal sabiam eles, era o Rei dos Reis. Nós te glorificamos, Jesus, Cordeiro de Deus. Aqui está a tua igreja, cantando, dançando, glorificando o teu nome, porque você morreu, mas ressuscitou, venceu todas as coisas. Aqui está a tua igreja te adorando. Recebe este louvor para a tua honra, para a tua glória. Tu és digno, Cordeiro de Deus, Filho do Altíssimo, nosso Senhor e Salvador. Glórias a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Ai, Jesus, isso não podia acabar. Ai, Jesus, é muito bom, é muito bom. Eu estava ali, em alguns momentos eu parava de cantar e falava para Jesus: Jesus, você está ouvindo isso? Jesus, é a tua igreja. O Senhor não morreu em vão. As nossas vozes aqui, nós estamos cantando para ti. Quem está cantando aqui tem o nome escrito no teu livro, Jesus. É a tua igreja. É a tua igreja, a igreja por quem o Senhor morreu. Ouve, Senhor, ouve essas vozes, ouve essa dança. É tão bom. É tão bom estar aqui, é tão bom estar com os irmãos e louvar o nome do Senhor. Estamos nesses últimos dias, realmente, banquete do Senhor. Deus tem dado tantas experiências tão gostosas para nós e nós louvamos o nome do Senhor. Eu, com isso, estou comendo o meu tempo lá do Ministério Infantil. Só vou falar sobre nós estamos começando uma nova série de Drops. Nós temos sempre visitantes, amigos, convidados. Drops é um videozinho que a gente faz para ajudar os pais a educarem os seus filhos, dando histórias bíblicas, princípios bíblicos, e nós vamos fazer uma série sobre Provérbios. Provérbios tem coisas muito importantes, e eu não podia começar com outro versículo, senão falando sobre o temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. E nós, como pais, acabamos obcecados por dar conhecimento aos nossos filhos, boas escolas, bons cursos, eles têm que fazer coisas com o corpo, eles têm que fazer dança, e inglês, e um monte de coisa. A gente dá conhecimento e esquece que sabedoria, sim, é mais importante. A sabedoria, ela qualifica o conhecimento. E eu fiz mestrado, e eu achei que eu ia encontrar no mestrado pessoas de alto nível, e eles são de alto nível de conhecimento, mas eu não vi sabedoria, eu vi conhecimento. Quando, às vezes, alguns deles começavam a falar, e eu falava: meu Deus, com tantos cursos, pós-doc na França, na Itália. Então, eu esperava uma outra coisa. Então, a sabedoria, ela qualifica o conhecimento. Então, não fique obcecado por conhecimento. Se você der sabedoria para o seu filho, ele vai encontrar o caminho do conhecimento. Ele vai ser bem-sucedido. Ele vai passar em concursos, porque sabedoria, no final das contas, é o que importa. Então, a Bíblia sempre está certa. Você ouça o Drops dessa semana, lá tem mais coisas. E hoje, nós estamos com uma turma maravilhosa aqui. Isso, uma salva de palmas. Nós estamos começando hoje uma série nova de... Olha aqui, eu estou até com a medalha de ouro. Olha só, caríssima. Gente, um perigo. Ainda bem que eu não estou no aeroporto, né? Porque teve aquele roubo de ouro, né? Mas está bem guardado, eu acho. E... nós vamos falar, nesses próximos 4 meses, eles estarão estudando sobre 1º e 2º Coríntios. Um livro muito difícil, que Pedro fala que Paulo é complicado.
Paulo escreve, eu acho complicado ainda hoje, porque eles traduziram para o português, mas ele começa a ser um assunto entre outro, e fala, onde é que ele parou, onde é que ele mudou de assunto, né? É complicado ler 1º e 2 Coríntios, mas as crianças vão aprender os princípios que tem nesses livros. Eles foram traduzidos e a gente faz isso, traduz, brinca, enfeita, e as crianças vão gostar. Então, não deixe o seu filho em casa, não tenha dó do seu filho. Pai que tem dó do filho e não traz na igreja, não está tendo dó. Ele está negligenciando a palavra, negligenciando experiências profundas com Deus. Traga o seu filho. Outra hora ele pode descansar. Traga o seu filho para aprender sobre Jesus. Vamos receber os nossos facilitadores aqui. Nós vamos orar. Olha que turma maravilhosa. No nosso VT, vocês viram que o Ministério Infantil acabaram as férias de julho, que a gente dá uma paradinha para os pais ficarem tranquilos, as crianças também, e nós vamos começar a retomar as nossas atividades. Vamos orar, vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus, o nosso Deus querido. Pai, eu lembrei daquele salmo que começa assim: o Senhor reina, ponto final. É assim que começa aquele salmo. E me impactou. O Senhor reina aqui. Nós te entronizamos, Deus. Nós te entronizamos no ministério infantil. O Senhor é Deus dessa igreja. O Senhor é Deus de todos os ministérios. O Senhor é Deus de tudo. Nós passamos, o Senhor fica. Ai, glórias a Ti. Pai, nós estamos diante do Senhor para pedir a bênção do Senhor sobre os nossos facilitadores, homens e mulheres comprometidos contigo. Nós não pagamos essas pessoas, elas vêm porque o Senhor chama. E eu quero te agradecer porque elas dizem sim a esse chamado. Abençoa-os, ó Deus, e enche do Teu Espírito Santo. Enche também as crianças, ó Pai, do Teu Espírito Santo, para que elas possam ouvir e compreender. Porque é só o Teu Espírito Santo que faz com que a gente compreenda a mensagem do Evangelho. Faz isso de novo hoje, Senhor. Nós te pedimos, caminha conosco, sobe as escadas conosco, entra no elevador com a gente e vai para o 2º andar, 1º andar, 4º andar. Nós te esperamos e te pedimos, em nome de Jesus, amém. As crianças vão chegar aqui, para adolescentes podem sair pelo corredor com a tia Isa e a tia Tati. Cadê aquela salva de palmas bem forte para essa gurizada? Aê! Olha só, príncipe, princesa, príncipe, princesa, príncipe, princesa. Irmãos, escutem o que eu estou dizendo e vocês vão guardar isso para conferir no futuro. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles comandarão essa cidade com outro coração, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Em todas as áreas de influência, lá estarão eles, na universidade, na televisão, no governo, no setor privado, terceiro setor. Eles vão fazer toda a diferença em nome de Jesus. E parabéns você, papai e mamãe, que é pai discipulador. Pega o Drops aqui toda semana, ouve em casa, assiste com o filho e aplica a palavra de Deus. Como recebemos hoje pela manhã, no culto das 8 da manhã, quem constrói a sua casa sobre a rocha, vai ficar firme até o fim. Virão tentações, lutas, perseguição, todo tipo de ataque, mas permanecerá firme. Quem está educando seus filhos no caminho do Senhor, pode escrever, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, está falado, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que legal. Nós temos um momento muito especial no culto, que é ver quem são os nossos convidados, os nossos visitantes. E aí eu tenho que pedir um favorzão. Eu sei que às vezes a gente chega num lugar, a gente quer ficar quietinho, ver, observar tudo. Mas é que a gente gosta tanto de dar abraço aqui nessa igreja, que a gente queria ver você, nosso convidado, nosso visitante, ficar só um pouquinho em pé. Te prometo que não dá tempo nem de ficar vermelho, porque alguém vai te abraçar. Ah lá, já começou. Uma salva de palmas. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Onde estão os nossos convidados aí? Tem mais? Tem mais? Lá, olha lá no canto, olha lá atrás, gente. Olha lá também, meus irmãos, olha aí. Muito abraço nessa gente linda.
queremos dizer para você que você veio ao lugar certo. E nós entendemos que, lá no fundão, vocês poderiam estar em tantos outros lugares, mas escolheram estar aqui. Então isso nos traz honra. Você está nos honrando com a sua participação. E eu quero orar por você agora, nosso convidado, nosso visitante. Já que você decidiu vir aqui, cultuar a Deus conosco, eu quero ter o privilégio, a honra e a sua permissão para orar em seu favor. Você também, que nos vê pela internet, se você é aqui de Campo Grande e está matando o culto, aí não, hein? Eu quero dar um abraço em você, e abraço é aqui. Mas se você realmente está com dificuldade de vir, Deus te abençoe, a tecnologia existe para isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar agora. Meu Pai, a Vassi estava dizendo aqui aquilo que estava no coração de todos nós. Nós percebemos a presença do Senhor, nós percebemos. Não se trata de um ambiente animado, Senhor, mas se trata da presença sobrenatural, maravilhosa, encantadora de Jesus entre nós. O Pai amoroso, o Filho que derramou a sua vida em nosso lugar, e o Espírito Santo que nos mostra quem nós somos e como precisamos de Jesus. Obrigado, porque o Senhor está entre nós. E o nosso convidado e o nosso visitante, Senhor, o Senhor conhece, eu não conheço. Quem sabe alguns nem ficaram em pé, porque querem ficar reservadinhos, está certo. Mas o Senhor conhece. E a tua palavra revela, Senhor, que a profecia, a palavra de Deus, ela descobre os nossos corações. Então que não saia ninguém aqui, dentre os nossos convidados visitantes, sem uma palavra no coração. Sem que o Senhor revele-se a eles, mostrando como são importantes e como fizeram a decisão certa de estarem aqui para adorarem o Senhor. Pai, problemas de qualquer natureza, problemas de relacionamentos na família, problemas de enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, problemas financeiros, Senhor, Deus, o Brasil passando por essa crise, queremos interceder pelas finanças das pessoas, aquele pai de família que não está conseguindo prover para os seus, como era antigamente, está frustrado, talvez envergonhado, decepcionado, e quem sabe, Senhor, pensando numa bobagem, que haja conforto, que haja consolo, que haja apoio, que a palavra de Deus traga respostas nessa tarde para os nossos queridos convidados e visitantes, Pai. A ação que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus, aplauda o Senhor. Você vai ver um depoimento agora, e você vai ouvir e ver como Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã, e fazendo maravilhas. Eu e meu esposo viemos de uma família não cristã, onde a maioria da minha infância foi marcada pelo álcool. Meu pai, um homem trabalhador, porém a maioria das vezes eu me lembro dele, era trabalhando ou alcoolizado. Na minha juventude, tive o desprazer de ver o meu irmão no vício do álcool também. E logo adiante, eu me casei e o meu esposo também tinha esse vício. Aos 20 anos de idade, eu tive a honra de me batizar nas águas. E ali tive a certeza que estava no caminho certo. Mas mal eu sabia que ali era só o começo de uma grande caminhada que estava por vir. Bom, eu sempre bebi muito, tinha muitas amizades, fazíamos muitas festas. E isso influenciou muito no meu casamento. A bebida trouxe muitas coisas ruins para dentro da nossa família. Com o tempo, eu já não tinha mais relacionamento saudável, nem com a minha esposa e também com os meus filhos. Eu não conseguia ficar um dia em casa sem que estivesse usando algum tipo de bebida alcoólica. Não tinha paciência, vivia brigando e agredindo a todos. Coloquei a bebida como o centro da minha vida. Achava que era a solução dos problemas. Quando eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tive a certeza que eu recebi toda sorte de bênçãos sobre a minha vida e família. E eu não abriria mão de ver a minha família nos caminhos do Senhor, sendo todos discípulos de Jesus. No meu quarto de guerra, eu aprendi que orar, jejuar e ler a Bíblia e me posicionar como uma filha de Deus faria parte de todos os meus dias. Por 3 anos eu lutei pela minha família. Vinha na igreja com os meus filhos,
outras vezes sozinha sem meus filhos. E houve um tempo que às vezes o meu marido vinha comigo, infelizmente alcoolizado. Reconheço para vocês que a princípio era frustrante, depois de uma semana de oração, jejum e leitura da palavra. Chegando de um culto maravilhoso, ao chegar em casa, o meu esposo estava alcoolizado no sofá e isso acontecia quase todos os dias. Mas era só o tempo de me recompor e não desistir, olhar com os olhos da fé e no que Deus me prometeu. Sem contar que eu me sentia a mulher mais desamada do mundo, desonrada e cheia de chateações por dentro. Eu me lembro que muitas das vezes eu dizia: Deus, eu preciso mais do Senhor para que o meu eu fique de lado e se cumpra os propósitos que o Senhor tem para minha vida e da minha família. Só assim eu vou conseguir. E Ele me sustentou todos os dias. Como toda mulher sábia, sabemos das falhas dos nossos maridos, e por muitas vezes me ajoelhava sobre o lado que ele dormia, colocava a mão em seu travesseiro como uma forma simbólica de colocar a mão sobre sua cabeça, e profetizava o homem que Deus desejava que ele fosse em todas as áreas de sua vida. E por fim eu dizia: eu sei que esse é o marido, pai e servo que o Senhor meu Deus preparou para ser o homem desta casa. Eu creio no seu milagre, meu Deus. Certo dia fomos convidados a visitar a igreja e nesse dia algo aconteceu. Fui tocado por uma força sobrenatural. Senti que precisava mudar de vida. Resolvi frequentar os cultos e a me batizar. Algum tempo após me batizar, voltei a beber e tudo voltou como era antes. Mas aí vem o fundo do poço. Como diz o pastor Gilson, né? O fundo do poço é o melhor lugar para um crente, porque ele só pode olhar para cima. E graças a Deus, Ele permitiu que eu chegasse no fundo do poço mesmo, onde eu pensava não haver mais saída. Mas Deus é maravilhoso, porque neste momento eu só vi uma saída: Jesus Cristo. Hoje eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que eu tenho a honra de ser casada com um marido, um pai e um homem segundo o coração de Deus. Que abaixo de Deus é a pessoa que mais nos ama, nos serve, nos protege e cuida de nós. Eu vejo Jesus em sua vida. Me sinto a mulher mais realizada e amada desse mundo. Tudo isso aconteceu porque Deus, pela sua infinita bondade e amor, nos abençoou para que o nome dele seja glorificado. Para ele seja dada toda a honra e toda a glória. Você pode aplaudir bem forte esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, meu querido. Olha aí, queridos. Aplauda o Senhor pela vida deles. Louvado seja o nome do Senhor por essa família maravilhosa, restaurada. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vi eles chegando na igreja. Realmente eu vi o Humberto no fundo do poço, e o testemunho aqui é pequeno, não pode contar todos os detalhes, e irmão, e eles foram crescendo, foram restaurados, foram transformados, a família, foram para um PGM, e lá no PGM, irmãos, chegaram a líder em treinamento, no PGM lá do Edson, da Edna. E aí na multiplicação do Alexandre foram com líderes em treinamento, na multiplicação do Alexandre, multiplicaram, foram líderes de PGM, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, multiplicaram algumas vezes e hoje são supervisores para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, Deus quer fazer isso na sua casa, Deus quer fazer isso na sua família. Talvez você entrou aqui pensando... essa é muito parecida com a minha história. E tem um Deus maravilhoso que te ama, que sabe da tua luta, da tua dificuldade. Talvez a luta da tua família não é a luta do álcool, mas são outras situações. Escuta o que eu vou dizer para você. O teu Deus é especialista em milagres. O teu Deus, meu irmão, é poderoso para fazer milagres lá na sua casa e na sua família. Querido, deixa o Espírito Santo fazer algo poderoso, sobrenatural na sua casa e na sua família. Feche teus olhos. Coloca a tua vida. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Coloca a tua família diante do altar do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o nosso dízimo, nossa oferta missionária de fé. Querido, coloca a tua família no altar do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse testemunho maravilhoso. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tinha um propósito tremendo na vida do Humberto, da Vanderlei e dessa família. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nunca abandonou a tua serva. E, ó Deus, no testemunho dela, Deus, ela disse que foi lá no quarto, de joelhos, Paizinho querido, orando, jejuando, que ali ela conquistou a maior vitória da vida dela. Ó Deus, é assim que nós cremos, ó Pai, que as nossas maiores vitórias serão conquistadas de joelhos, para que a honra e a glória seja dada exclusivamente ao Senhor. Nós queremos orar pelas famílias agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja operando os milagres, ó Deus, no meio do teu povo. Opera milagres nos casamentos. Opera milagres, ó Deus, nos relacionamentos, nessa casa, nessa família. Que todo espírito de divórcio seja repreendido em nome de Jesus. Ah, papai, faz algo novo. Faz algo novo, sobrenatural, que nessa noite, nessa tarde, seja um divisor de águas aqui, em dezenas de famílias aqui representadas. Faz algo poderoso, papai, faz algo sobrenatural. Ó Deus, e nós queremos consagrar agora o nosso dízimo, a nossa oferta missionária de fé. Que o Senhor traga o teu povo aqui na frente com alegria. Ó Deus, que cada irmã que sair do seu lugar agora venha aqui trazer o seu dízimo, sua oferta com alegria, dizendo: Pai, obrigado pela minha família, papai. Trazer o dízimo aqui na frente, Deus, com uma expressão de gratidão. Ó Deus, não como uma obrigação, Deus, mas como um privilégio, Pai. Porque todos os dias o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem sustentado a nossa família, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, faz de nós, ó Deus, famílias fiéis, famílias generosas, famílias que verdadeiramente ofertam com generosidade, sabendo, papai, que nós estamos investindo no maior projeto que esse mundo já viu. No projeto, papai, que retira pessoas do império das trevas. Ó Deus, e transforma famílias como esse testemunho maravilhoso. Deus, continua transformando famílias, continua transformando. Nós oramos, papai, agora consagrando todos os dízimos, todas as ofertas e tudo que foi colocado aqui, Deus, multiplica para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu queridão, saia do seu lugar agora com alegria. Traga seu dízimo, traga sua oferta missionária de fé, em nome de Jesus. Seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Que não falte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Adora o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, por sua terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tem a paz e a harmonia.
vamos celebrar o Rei da Glória. Amém, meu amado? Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Declare: Jesus, toda glória somente a ti. Somente a ti, Jesus, toda glória somente a ti, Jesus, toda glória somente a ti, Jesus, toda glória somente a ti. Paulo Fernando Cabral é pastor presidente da Igreja Batista do Passo da Areia, em Porto Alegre. É presidente e fundador do Instituto Passos,
uma organização social que desenvolve projetos sociais para crianças e adolescentes. Atualmente, é presidente da Seção Gaúcha da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e membro da diretoria da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. É um dos palestrantes dos congressos de Igreja Multiplicadora e autor do livro Ajustando o Foco. É casado com Ana Paula Cabral, pai de Sara e Miguel. Recebam com carinho o pastor Paulo Fernando Cabral. Glória a Deus! Deixa eu ficar do lado aqui do meu amigo Cabral. Eu brinco com ele assim, que quando ele chega num lugar assim onde tem mar, meu irmão, ele não vai de avião, ele vai de caravela. Mas como aqui em Campo Grande não tem como chegar uma caravela, ele vem de avião. Mas nos outros lugares ele está indo com a caravela dele. Cabral é a sua caravela. Queridos, o pastor Cabral nos abençoou muito nesses dias. Você que perdeu a conferência, meu querido, você não tem ideia do que Deus fez nesses dias. Quem teve a oportunidade de vir na conferência nesses dias? Levanta a tua mão, glorifica o Senhor, dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Ele falou, Deus usou o servo dele grandemente. Só que eu estava brincando com ele aqui, que eu falei que ele é o cara, mas tem a cara. Olha aqui. E do lado de um grande homem, sempre há, meu irmão, uma grande mulher, uma grande esposa. E eu sei que grande parte do ministério do Cabral é porque ele tem uma mulher parceira que ajuda, que ora, que intercede. E eu sempre falo isso, que lá em casa a pastora da casa é a Tânia. E eu tenho certeza que lá também na família dos Cabrals, essa é a esposa, é a pastora. E que Deus abençoe vocês grandemente, vocês vão deixar muita saudade. Gostaria que a igreja ficasse em pé, estendesse sua mão em direção a eles. A Tânia vai estar orando, ministrando na vida deles agora. E que você prepare o seu coração. Que Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Entenda isso. Deus tem uma palavra para mudar a sua história. Quando Deus fala conosco e nós acatamos essa palavra e permitimos que essa palavra entre no nosso coração, aquela palavra vai mudar a nossa vida. Você veio aqui nessa tarde com uma palavra que vai mudar a sua vida. Paizinho querido, nós queremos te louvar, te exaltar, Pai, por esse momento tão especial. Entregamos tudo aqui diante do teu trono, porque o Senhor é o Rei da glória. Te exaltamos, glorificamos, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Pai que ama, corrige, nos coloca na rota, no foco, ajusta a nossa vida. Deus, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas correções em nós. Obrigada por esses dias de treinamento, por esses dias de aperfeiçoamento, por esses dias que o Senhor tem aberto mesmo os nossos corações, nossas mentes, tem quebrado grilhões, correntes, mentiras que Satanás tem lançado nas mentes de tanta gente. Te agradecemos por esse casal lindo, precioso, que saiu lá do Rio Grande do Sul, para vir aqui abençoar a gente, falar coisas que muitas vezes a gente já sabia, mas que ainda estava ali na área da mente, precisava cair para o coração, e o Senhor os usou, tem os usado, e irá usar muito mais, nós sabemos, mas te agradecemos por aquilo que o Senhor fez até aqui. Queremos te agradecer mesmo, pela vida do pastor Paulo, pela vida da Ana Paula, pela vida dos seus filhos, pelo ministério, por tudo aquilo que eles têm disposto diante do Senhor. Pai, abre mesmo a sua janela do céu sobre a vida deles, faz sobre ele o teu favor, a tua graça, a unção dobrada, que aquilo que eles nunca imaginaram, pensaram, viver, eles iam viver no Senhor. Faz algo extraordinário na vida dessa família, abençoa a Igreja Batista lá em Paços de Areia, derrama unção e graça sobre os irmãos ali. Nós somos o corpo de Cristo e nos alegramos no Senhor, porque o Senhor nos aproxima, traz o pedacinho do corpo, a cada um de nós, um tijolinho, o órgão, aquele que está juntinho, Pai, para ser um corpo só, para fazer a diferença. Nós queremos viver em unidade. Faz algo extraordinário aqui nessa tarde. Usa mesmo, nossos corações sejam abertos, o meu coração, a começar em mim, que a igreja aqui, que o corpo de Cristo aqui nessa tarde, à noite, depois, seja impactado pela presença, pela tua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que essa verdade é Jesus, é o Cristo,
isso, aquele que tira o pecado do mundo, que aproxima a família, que faz com que o solitário viva em família, traz mesmo, Senhor, uma comunhão nova no meio das famílias, e aqui no meio dos nossos irmãos, pastor Paulo e a Ana. Deus, faz a tua vontade na vida deles. Aquela vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Assim nós oramos, muito agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho. Estou me sentindo já parte dessa igreja. Já disse que eu sou membro dessa igreja aqui em Campo Grande. Já sou membro aqui. Vou até mandar parte do meu dízimo para cá. Mas, se um dia alguém lá de Porto Alegre vir morar em Campo Grande, eu vou dizer, olha, você tem que ir para a primeira igreja. Tem que vir para lá. E se alguém um dia daqui for para Porto Alegre, você fala o mesmo, olha, vai para o Passo da Areia. Nem procura outra, vai direto para lá. E que a gente possa andar em unidade. Eu fui muito inspirado aqui por muitas coisas. Essa igreja tem inspirado o Brasil. Pastor Gilson, pastor William, pastor Djalma e outros aí, pastores dessa equipe, têm viajado pelo Brasil e compartilhando aquilo que Deus tem feito aqui, tem ensinado, discipulado o Brasil. Então vocês têm uma equipe pastoral top das galáxias, né? Uma equipe que tem abençoado Campo Grande, o Brasil e até as nações. Então louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu me sinto aqui à vontade para compartilhar o Evangelho e pude fazer isso na liberdade do Espírito, num ambiente de fé, de devoção, um ambiente que dá vontade de permanecer. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês que eu escrevi um livro que foi falado aqui e me disseram que teria poucos exemplares. Se você quiser adquirir o seu, ali na saída, né, você pode levar. O livro é Ajustando Foco. E ele tem uma abordagem focada em ajudar as pessoas a convergir o ministério para Jesus. Porque às vezes nós estamos no ministério, mas focado errado, né? Focado nas tarefas, focado em programas, focado em outras coisas e não focados em Jesus. Então é um livro para ajudar você a focar o ministério para Jesus. Então eu espero que ele possa te ajudar nisso. E se você quiser, depois me manda um feedback. Estou trabalhando em um outro livro, espero lançar aí no final do ano ou ano que vem. Mas se você quiser conhecer esse livro, eu creio que ele pode ser uma boa fonte de boas ideias para a tua vida e para o teu ministério. Meus irmãos, hoje eu procurei falar nessa conferência sobre alguns conceitos de família, princípios, porque eu creio que são conceitos e princípios que nos fazem mudar. Eu creio, falei isso na sexta-feira, que toda família, inclusive a sua, pode melhorar. Toda família pode melhorar. E em Deus nós podemos sempre recomeçar, tentar de novo, fazer ajustes. Eu costumo dizer que eu sou casado pela 5ª vez com a mesma mulher. Por quê? Porque nós vamos reajustando, renovando a vida, renovando os votos, né? E talvez o que você precise é casar de novo com o mesmo cônjuge, né? Fazer de novo uma nova festa, uma nova lua de mel, um novo acordo, novas combinações, novos sonhos, novos planos, enfim, porque nós somos pessoas que estão sempre se desenvolvendo. Sabe qual é a diferença entre o homem casado e o homem solteiro? 30 quilos, né? Nós vamos mudando com o tempo, vamos mudando, e a gente vai tendo que também renovar as combinações. Às vezes nós paramos de conversar, né, um com o outro, e a falta dessa conversa sincera, transparente, ela vai criando muros e não pontes entre nós. E infelizmente eu tenho ouvido no meu gabinete muitas histórias de mulher casada sozinha, de marido casado sozinho, que ele vive com alguém, mas ele ao mesmo tempo se sente sozinho. Por quê? Porque parou os sonhos, parou a comunicação, parou o respeito, o romance, etc.
Então, nós falamos na sexta-feira que sempre é possível recomeçar. Não desista da tua família, honre os teus votos, creia que as fases ruins vão passar, trabalhe para que elas passem, confie que o teu Redentor vive. Né? Foi o tema da palavra de sexta-feira. No sábado eu falei sobre satisfação em Jesus, vencendo a cobiça com a satisfação. À noite falamos que nós somos, não o que nós queremos, mas nós somos o que Deus diz que nós somos. Um pensamento humanista, existencialista da nossa época é: você é o que você quiser. Não, você é o que Deus diz que você é, porque foi Deus que criou você. Você foi criado por Deus, para andar com Deus. Então as respostas estão em Deus e não no meio ambiente, não no outro, não em alguém, mas em Deus. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a importância de sermos testados e aprovados. Que a vida cristã nos proporciona vários testes na área moral, na área relacional, na área espiritual. Testes de obediência, de fé, de perseverança, de silêncio, de sacrifício. E que a nossa família vale o nosso sacrifício. Sua vida vale o sacrifício. Ana Paula também ministrou, falou sobre encontros de mulheres, né? Como a vida de mulheres foram mudadas quando elas tiveram um encontro com Jesus. Hoje pela manhã ela falou sobre famílias edificadas na rocha. Tudo isso para mostrar que a sua família pode ser melhor. Meus irmãos, não se conforme com uma coisa ruim na tua casa. Se hoje a fase não está boa, não se conforme. Lute com as armas espirituais de Deus para transformar a tua família num ambiente melhor, num lugar melhor. Que você tenha prazer de ir para casa, que os teus filhos tenham prazer em receber você em casa, que a tua esposa fique alegre quando você chega, que o seu marido fique alegre quando ele vá para casa. E por isso, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre um último conceito dessa série, que é um conceito difícil, mas eu queria dividir com vocês sobre algo que eu acredito que é fundamental para uma família funcionar bem, que é uma família que anda na luz, não anda no oculto, não anda no mundo das sombras, das mentiras, dos enganos, dos sofismas, mas famílias que trazem para a luz quem são, o que fazem e o que precisam. Queria lembrar você de um texto, que eu queria que você decorasse esse texto. Talvez aqui muitos já decoraram. O texto está lá em Provérbios 28, 13. Vamos falar esse texto juntos? Vamos lá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Agora, só o pessoal daqui para lá. Vamos lá, só vocês. Quero ver se vocês fazem melhor que eles. Vamos lá, agora só vocês. Agora todo mundo de olho fechado. Vamos lá. De olho fechado. Vamos lá, fecha o olho. Fecha. Ó, não vai. Ele está filmando, ó. Fecha o olho. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém. Guarde essa palavra para você. Guarda essa palavra para você. O Brasil sofreu uma grande mudança política, econômica, a partir de uma ferramenta jurídica que surgiu no Brasil há poucos anos, chamada qual? Delação premiada. Por causa da delação, muita gente foi para a cadeia. Muitos esquemas caíram. Por quê? Porque havia um princípio. Olha, eu te peguei aqui,
Mas se tu confessar tudo que tu fez, eu vou te aliviar. Mas confessar implica em falar, né, dos teus parceiros. E a partir disso, né, o Brasil sofreu aí uma grande ebulição política, jurídica, econômica, enfim. Inclusive, quando alguém vai ser julgado por qualquer crime, seja ele um crime civil, um crime penal, o juiz pode usar na sentença um instrumento chamado atenuantes ou agravantes. Por exemplo, se ele ajudou, se ele se arrependeu, se ele entregou aquilo que ele roubou, enfim, se ele fez alguma coisa para tentar reparar o mal, aquilo serve como atenuante. E ele vai ter uma pena reduzida. Agora, se ele ocultou coisas, se ele tentou dificultar mais ainda, aquilo serve como agravante. E ele pode ter uma sentença ainda mais cruel, mais dura. Bem, esses exemplos do mundo jurídico nos ajudam a entender o valor da confissão. Nos ajudam a entender que trazer para a luz, para a verdade, os fatos, as minhas coisas, podem mudar a minha vida. Por isso, nessa noite ou tarde, eu queria convidar você a fazer algumas escolhas muito sérias. Primeira escolha que você tem que fazer: se você quer andar nas trevas ou quer andar na luz. Quando eu falo andar nas trevas, eu não estou falando de andar pelo inferno, porque o inferno não é para essa vida. Andar pelas trevas é andar na mentira, no engano. Jesus disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esconder aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, é uma escolha de andar nas trevas, de andar na mentira, no engano. E Jesus diz que quem o segue não escolhe esse caminho. Quem decidiu andar com Jesus vai escolher andar na verdade. Sempre na verdade. E meus irmãos, eu queria que você se lembrasse que o diabo é chamado na Bíblia de pai da mentira. E se tem uma coisa que o diabo é bom, é em te convencer a mentir. E sabe qual é uma artimanha que o diabo usa para te convencer a mentir? Ninguém vai descobrir. Não vai dar nada. Ninguém viu, ninguém sabe. Segue, né? Negue até o fim. Ele é especialista nisso. Agora, é interessante que o próprio diabo, muitas vezes, que te convenceu a mentir, a andar no engano, dizendo que ninguém vai descobrir, depois ele mesmo ajuda aquela mentira a ser descoberta, para envergonhar ainda mais você. É incrível. Não dá para confiar no diabo nunca. Então, não acredite nessa mentira de que ninguém viu, que ninguém sabe, que não vai dar nada. Meus irmãos, eu conheço um rapaz, minha esposa também conhece ele, que ele conta que por muitos anos, ele, vou recomeçar. Esse rapaz conta que ele sofreu muito na vida por acreditar numa mentira. Aquele rapaz, ele contou já em alguns lugares, que ele teve uma única relação sexual, homoafetiva, enfim, que foi a primeira relação que ele teve, e foi a única relação que ele teve, e foi suficiente para ele contrair o vírus da AIDS. E ele conta, por causa de uma mentira que eu acreditei, que me contaram, né? E porque eu me deixei me envolver, eu contraí um vírus que torna a minha vida difícil e limitada há anos. Por quê? Porque ele acreditou numa mentira.
E o diabo, meus irmãos, vai nos oferecer muitas mentiras ao longo da vida. Muitas. Por isso que você precisa fazer uma escolha. Eu não quero viver nas mentiras. Eu não quero viver escondendo as coisas. Eu quero andar na luz. Para andar na luz tem um preço. E o preço é que, por vezes, eu vou ter que confessar o pecado e trazer para a luz o que estava em trevas. Até aqui, meus irmãos, talvez estava no campo da teoria. Agora eu queria trazer para o campo da vida real. Sabe o que vai tornar a tua família melhor? É você admitir para a tua esposa, ou para o teu marido, ou para o teu pai, ou para a tua mãe, ou para o teu filho, os teus pecados. É você confessar para eles que você tem lutas, que você pecou, que você defraudou, que você enganou, que você traiu, que você, enfim, fez coisas que você tem vergonha. Você precisa, uma família, não uma família que vive na mentira, ela tem uma aparência de bom ambiente, mas aquilo é tão frágil, que de uma hora para outra aquilo vai desabar. Se você quer levar a tua família para um nível de confiança, de intimidade, de saúde espiritual e emocional, vocês precisam viver na verdade. Meus irmãos, por exemplo, tem famílias que têm um nível de ciúme absurdo. Por que será que tem um nível de ciúme absurdo? Por que tem mulher tão ciumenta, ou homem tão ciumento? Olha, a maior das razões é que um não confia no outro. Por quê? Porque há mentira, há engano. Não pode haver confiança numa relação familiar se há a desconfiança da mentira. E eu tenho visto muitos casais vivendo um ambiente tenso, de brigas, de conflitos, de litígios, enfim, ambientes tóxicos e nocivos, porque no fundo um não confia no outro, porque um sabe que o outro está mentindo, está escondendo coisa. Tem marido que tem medo que a mulher pegue o seu celular. Ou mulher que tem medo que o marido pegue o seu celular. O celular não, o celular é meu, ninguém toca. É a minha privacidade. Meus irmãos, entre a privacidade e a transparência, eu escolhi a transparência há muito tempo já. Lá em casa, eu uso lá uma brincadeira lá. Aqui em casa, eu sou o STF. Eu falo isso para os meus filhos. E todo juiz pode, por vezes, né, apreender o telefone de alguém. E hoje eu estou apreendendo o teu. Eu e minha esposa, nós já colocamos como cerca, como medida de proteção, agir com transparência. Celular, e-mail, computador, não tem senha, tudo liberado. Meus irmãos, sabe que uma coisa que me ajuda a me manter longe de confusão, de tentação, é saber que o meu celular, o meu WhatsApp, o meu tablet, o meu computador, ele passa pela mão de várias pessoas. Por exemplo, a minha secretária na igreja, volta e meia, acessa o meu WhatsApp, o meu telefone, o meu e-mail, ela responde alguns e-mails que eu peço para ela enviar. A minha esposa faz o mesmo, os meus filhos. Eu tenho lá na igreja um irmão da igreja que faz a manutenção do meu computador. Ele sabe tudo que eu acesso lá, meu irmão. E ele é bem crente lá mesmo. Então, que bom que eu estou cercado de pessoas que olham a minha vida, que eu, de alguma forma, presto contas a eles, mesmo indireto. Né? Eles sabem da minha vida, porque isso me ajuda a... eu não vou acessar aquele site, porque eu sei que alguém vai descobrir. Então eu não vou nem acessar, não vou nem tentar. Nós temos uma regra que apagar histórico de computador é crime lesa pátria, porque tu quer esconder alguma coisa, então não se apaga histórico, deixa lá. Por quê? Porque eu não quero ter que mentir. Eu quero andar na luz, quero andar na transparência.
Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou casado há 22 anos. E eu falei aqui já na sexta-feira que não existe marido perfeito, nem mulher perfeita e nem casamento perfeito. O que existe é um Deus perfeito, amém? E Deus vai nos aperfeiçoando. Deus vai nos corrigindo, nos instruindo. Em 2014, eu e a Ana Paula participamos de um retiro que uma outra igreja realizou. E nesse retiro, nós fomos confrontados, basicamente sobre o poder da transparência. E nós saímos daquele congresso, daquele retiro, com uma decisão de crescer mais na transparência. E aí, meus irmãos, eu me lembro que eu tive que chamar minha esposa e dizer para ela, olha, eu quero te dizer e pedir perdão e com vergonha, que eu já acessei algumas vezes pornografia. Eu quero te dizer que isso foi uma luta na minha vida e eu preciso da tua ajuda para nunca mais fazer isso. Eu tive que falar isso para ela. Eu tive que falar para ela que eu tinha lutas com masturbação. Tive que falar para ela. Meus irmãos, você acha que foi fácil para mim falar isso para ela? Sim ou não? Não foi fácil. Acho que foi fácil ela ouvir isso? Não foi fácil. Mas sabe o que isso trouxe para nós? Liberdade. Liberdade. Confiança. Amadurecimento. Nos aproximou mais. Nos ajudou a criar cercas de proteção. Nos ajudou a conversar mais sobre as nossas tentações. Sim, nos ajudou a falar mais sobre as tentações, sobre as pressões. Ou você acha que o teu marido, que a tua esposa não é tentada, ou não é tentado? Olha, nesse mundo que nós vivemos, com tanta gente, com tanta oferta, com tanta gente acessível e querendo coisa, olha, é muito improvável que você não tenha sido cortejado, tentado por alguém, seja por meios digitais, seja ao vivo, e nós ficamos escondendo. Meus irmãos, eu já recebi umas mensagens de umas mulheres, olha, praticamente me convidando para um programa. E eu disse, opa, eu não posso entrar nessa conversa aqui, eu vou mostrar para a Ana Paula, eu vou responder isso aqui, eu vou deletar isso aqui. Por quê? Porque isso vai terminar mal. Então nós precisamos ter a liberdade de falar sobre as pressões que nós enfrentamos na vida. Alguns vão ter outras pressões, na área talvez de outros vícios, de outras dificuldades, talvez alguns vão ter lutas na área do álcool, na área de jogos, na área de ira, na área de outras coisas, finanças, enfim, seja o que for, nós temos que trazer para a luz essas questões. Agora, por que isso é difícil? Sabe que, antes de eu falar sobre o porquê que isso é difícil, lá em casa, nós temos 2 filhos adolescentes e jovens. Quem aqui tem filho adolescente ou jovem? Eu vou te falar uma coisa, baseado em mim, tá? Baseado em mim. Todo adolescente, todo jovem é muito bom em enganar pai e mãe. Sim ou não? Você, quando era jovem, adolescente, você era bom em enganar pai e mãe? O que eu fazia, meus irmãos. Ainda bem que meus filhos, eles me enganam, mas eu enganava mais a minha mãe ainda, né? Mas, meus irmãos, eu, por entender isso, e por saber que é da fase, né? Nós estamos sempre apertando eles. E tentando trazer à luz os pecados e as práticas ocultas deles. Nesse ano,
Nós estamos, olha só, eu comecei a fazer RD com meus filhos já, e a ler a Bíblia, e a orar há muito tempo, né? Algumas épocas é mais intenso, algumas é menos, enfim. Mas esse ano, nós tivemos, eu e meu filho, né? E vamos estudar um livro juntos, e aquele livro foi nos dando oportunidade de falar sobre alguns temas, e eu consegui ouvir dele algumas coisas que eu não sabia. Não foi fácil ouvir aquilo. Trouxe um pouco de desapontamento. Puxa vida, mas tu já fez isso, que safado, sem vergonha, vontade de te dar uns tapas. Mas eu pensei, glória a Deus, que Ele está trazendo para a luz o que Ele estava escondendo. Nossa filha, de 20 anos também, trouxe para a luz algumas coisas que nós não sabíamos algum tempo atrás. Trouxe para a luz. E nós estamos tentando, trabalhando para ser uma família onde pais, filhos trazem para a luz as suas dificuldades, inclusive os seus pecados. Porque o confessar pecado só para Deus, ok, é fácil. Agora, confessa também para a tua família. Confessa. Agora, por que é difícil fazer isso? É difícil porque as pessoas têm medo de serem rejeitadas, incompreendidas e julgadas. Isso que tem medo. Alguns anos atrás, na nossa igreja, aconteceu o seguinte: tinha uma moça, pensa uma moça de uma família ultra, mega, super power, cuidadosa, zelosa. Aquela menina era uma princesa, ela fez todos os cursos da Universidade da Família, de corte, enfim, tudo. Eles queriam que a sua filha fosse, né, uma menina mais consagrada da sua geração. Ok, e ela crescia e estava indo muito bem. Com 18 para 19 anos, aquela menina foi trabalhar num lugar. Foi o primeiro trabalho dela, e aquela menina se envolveu num nível assustador. Ela se envolveu com um homem casado, bem mais velho que ela. Ela se envolveu de tal forma que o homem fez dela uma amante. E pensa numa confusão. E quando os pais descobriram, era um problema. A mulher do cara também descobriu. Pensa numa confusão assim, em doses gigantescas. Ok, os pais foram lá, tiraram a filha, vai, conversa, chora, geme, enfim, crise, decepção. Ok. E nós estamos ajudando, dando suporte. Daí passou um tempo, quando acalmou o negócio, um dia eu chamei a menina para conversar. E disse: minha filha, aquele assunto já foi amplamente conversado, tratado, orado, enfim, não tem mais o que falar sobre aquilo. Eu só queria entender uma coisa. Por que você não buscou ajuda quando a coisa começou? Por que chegou naquele nível de tanta confusão? Por quê? Ele disse: pastor, eu tentei pedir ajuda. Como assim? Um dia, logo que aquele homem começou a me cortejar, e eu dei um beijo nele, ele me deu um beijo lá, e foi só um beijinho assim, né? Mas foi o nosso primeiro contato. Eu fui falar com meu pai sobre o que tinha acontecido. Quando eu comecei a dar uma volta para contar, o meu pai me deu um corte, me deu uma resposta atravessada, e já me deu lá uma exortada, me tacou um versículo bíblico na cara, que eu gelei, bloqueei e não falei mais nada. Contei só 1% da história. E aí, eu acabei sofrendo sozinha, e aquilo que foi uma cortejada virou um romance, uma confusão, uma história que terminou de forma triste. Então, meus irmãos, para existir uma cultura de confissão, é necessário também existir uma cultura de perdão. Se não houver uma cultura de perdão, ninguém vai abrir o coração. Se não houver um ambiente de graça e misericórdia, ninguém vai falar das suas lutas, ninguém vai falar. Porque vai ter medo de ser julgado, de ser apedrejado, de ser mal compreendido. Então, o primeiro desafio de uma família é construir um ambiente, uma cultura de perdão.
Eu digo para os meus filhos, eu prefiro ser um pai triste do que um pai iludido. Eu prefiro ser um marido triste do que um marido iludido. Eu prefiro me entristecer com uma notícia ruim do que ficar me enganando que está tudo bem. Não, eu quero construir então uma cultura de confissão e perdão. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer para você como família, construa na sua casa um ambiente de perdão, de confissão. Ouça calado. Sabe uma coisa, nós temos lá na igreja um ministério chamado Celebrando Restauração. E esse ministério nos ajuda a aprender a ouvir o outro, sem julgar e sem dar opinião. Só ouvir. Fala que eu discuto. Cada um fala. E ninguém comenta nada. O Espírito Santo que vai, tratar com cada pessoa. Para você criar um ambiente de graça e de cultura, você precisa aprender a ouvir. E ouvir segurando. Às vezes vai ter que respirar fundo, às vezes vai ter que pedir um tempo para se elaborar, mas faz parte. Meus irmãos, eu tenho visto na nossa igreja nos últimos anos, tem uma coisa que a nossa igreja mudou nos últimos 4, 5 anos, e isso é uma coisa que as pessoas percebem muito fácil, é que nós conseguimos criar na igreja uma cultura de perdão, de misericórdia, para ouvir qualquer história. E eu tenho, meus irmãos, lá na nossa igreja, nós temos lá alguns casais, com algumas histórias hiper, mega, super power, horríveis. Nós temos lá em nossa igreja histórias de adultérios macabros, terríveis, de traições, muitas, de filhos que envergonharam os pais de forma incrível. Mas temos ao mesmo tempo uma história de restauração. Esses casais que fizeram coisas horríveis, hoje se perdoaram, trouxeram a luz, trataram, buscaram ajuda e estão vivendo um novo ciclo na sua vida. Por quê? Porque nós criamos um ambiente de, olha, nós amamos você. Se você errar ou não, ok, nós vamos seguir te amando, vamos te ajudar a você vencer e a andar um dia de cada vez, mas todos eles com Jesus. E sabe por que a gente fez isso? Porque nós fizemos uma segunda escolha, que é uma escolha muito difícil, que é o que é mais importante, a aparência ou a essência. Muitas pessoas preferem a aparência do que a essência. O que importa é o que parece que está tudo bem. Ninguém briga, ninguém fala nada, ninguém discute, ninguém abre o coração. E vivem ali naquela aparência de que as coisas vão bem. Mas na verdade não vão. E Jesus nos ensina que o interior, a essência da gente é mais importante que a aparência ou o exterior. Ele falou para nós em Mateus 23 o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Pessoas preocupadas demais com a aparência. Quando eu comecei o nosso ministério no Passo da Areia, há 20 anos atrás, nós tínhamos um irmão lá de 70 anos, mais ou menos. Nós tínhamos lá uma igreja de 50 membros, mais ou menos. E aquele irmão, toda semana, implicava com o tamanho da saia do vestido das mulheres. Pensa aquele cara que era o fiscal da saia. Pensa num constrangimento, numa pessoa inconveniente, e aquilo gerava um mal-estar, e ele via, olha, a calça da pessoa, o vestido, a saia, a blusa, o decote. Meus irmãos, um dia me ligaram na casa dele,
o filho, mas lá de 40 e poucos anos, pastor, o pai foi expulso de casa pela mãe. Como assim? Ele estava tendo um caso com a faxineira, que tem 30 anos. A mãe botou ele para fora de casa, está agora... E a faxineira não quer ele, só queria lá os favores econômicos que ele dava para a faxineira. Meus irmãos, pensa, preocupado com a saia do outro, da outra, mas com o coração por dentro cheio de cobiça. Maturidade espiritual é o foco na essência e não na aparência. O Senhor disse, lá em 1 Samuel 16, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu olho para o coração. O Senhor vê o coração da gente, o interior da gente. Essa semana eu fui visitar uma plantação de igreja alternativa que está ocorrendo lá em Porto Alegre, num bairro lá das baladas. Antes de ir naquela plantação, eu fui conhecer o missionário que lidera aquele trabalho, para me certificar quem era aquele missionário. E eu fiquei muito bem impressionado com ele. Achei ele um cara muito de Deus, muito sério, muito piedoso, uma doutrina muito boa, uma boa teologia. Enfim, uma pessoa apta para plantar igreja em qualquer lugar. Porém, quando você olha para ele, ele não tem mais espaço no corpo para fazer tatuagem. Tatuagem assim, do dedo à testa. Ele tem piercing assim, que eu não sabia que alguém poderia ter tanto piercing. Tem uma barba gigante, um cabelo horroroso. Mas, meus irmãos, um cara de Deus, crente, teologia boa, entendendo que aquela forma dele ser é como ele vai alcançar outras pessoas que vivem num mundo meio que nós não conseguimos comunicar com eles. E ele está lá, pregando o evangelho. Fui lá no culto, pensa uma mensagem dura, bíblica. E eu disse, uau! Está lá, mas a aparência... Talvez você, se o visse só a aparência, esse aí não é crente. Não, muito crente. Porque a santidade, meus irmãos, não está relacionada a como eu me visto, a como eu sou por fora, mas sim a como eu sou por dentro, como anda o meu coração, como andam os meus valores. É isso que diz sobre quem eu sou. E por isso eu preciso fazer a escolha de viver pela essência e não pela aparência. A santidade começa dentro de mim. A santidade é resultado do meu coração, dos meus valores, dos meus pensamentos, e não do meu comportamento externo. Jesus criticou os fariseus e os escribas, porque eles viviam de aparência, eles tinham uma religiosidade que era para disfarçar outras coisas ruins que eles tinham. Então ele criticou duramente quem se preocupava demais com a aparência. Por isso, meus irmãos, a sua família não pode viver de aparência. Amém? Diga comigo, a minha família não vai viver de aparência. Meus irmãos, valorizem a essência, o que está por trás do comportamento. Todo adolescente, todo jovem tem que ter uma aparência diferente dos mais velhos, porque é o conflito de geração. Nosso filho já pintou o cabelo de vermelho. Não tem problema. Tinha 14, 13 anos, é a idade de fazer isso mesmo. Eu ficaria preocupado se ele pintasse o cabelo com 40 anos de vermelho. Com 14, está valendo. Então, meus irmãos, eu quero criar um ambiente onde meus filhos, minha esposa, possa ser transparente. Transparência é o que vai salvar a tua família.
transparência. Eu conto uma história engraçada, que foi o seguinte: eu e a Ana casamos, né? E nós tínhamos um namoro sempre baseado na transparência, né? Casamos, e eu trabalhava no governo, né? Eu trabalhava, enfim, num órgão do governo, e eu fui para um congresso no Rio de Janeiro com 2 semanas, sei lá, 10 dias de casado. No Rio de Janeiro, congresso de 1 semana. Todos os meus colegas de trabalho estavam no 3º, 4º casamento, e eu recém-casado. E meus irmãos, no, sei lá, 2º, 3º dia daquela viagem, a gente teve um dia livre na praia. Eu recém-casado, eu perdi a minha aliança. Quando eu voltei para o hotel, eu olhei, pá, aliança. Onde é que está a aliança? Nunca mais achei. Eu passei 3 dias no Rio de Janeiro, com os meus amigos, colegas, tentando me convencer qual a história que eu ia contar em casa. Olha, eu vou dizer, cara, eu vou contar que eu perdi a aliança no mar. Ninguém vai acreditar. Ela vai pedir a anulação do casamento. Eu disse, não, conta que tu foi assaltado. Né? Oh, joga fora a tua carteira, teu relógio, daí tranquilo, tu vai passar por vítima. Não, cara, eu falo a verdade. Não, cara, ninguém vai acreditar. Ela vai. Compra uma aliança nova, então. Não, cara. E eu cheguei em casa e eu falei a verdade. O que ela disse? Corre lá e compra outra. Não quero mais sem aliança. Mas, meus irmãos, quando nós andamos na verdade, nós não vamos ter mais medo de ficar enganando uns aos outros, nós vamos escolher andar na verdade. Então, meus irmãos, priorize a verdade, priorize a essência, priorize. Não fique tão preocupado com o que os outros vão pensar, com o que o mundo diz, mas se preocupe com como Deus vê você. Creia que quem confessa e abandona prospera, meus irmãos. Creia que quem fica na mentira não prospera. Então, busque uma rede de apoio, busque ajuda, e escolha viver na luz, escolha priorizar a essência, escolha viver em transparência. Amém? Quero convidar a banda para vir aqui para frente. Escolha a transparência. Escolha viver em essência. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: na Bíblia e na vida, toda mudança tem um começo. E o começo de toda mudança é o arrependimento. Ninguém muda se não se arrepender. Enquanto eu achar que eu estou certo, eu não vou me arrepender. Enquanto eu achar que eu não preciso confessar que eu estou errado, eu não me arrependi. Para você ser salvo e ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador e se arrepender dos seus pecados. A salvação começa pelo arrependimento. A mudança na família começa pelo arrependimento. Por isso, meus irmãos, olha para mim aqui agora e guarda o que eu vou te falar. Nós precisamos, nos nossos cultos, rir menos e chorar mais. Nós precisamos, nos nossos cultos, chorar de arrependimento. Arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, omissões, negligências, enganos, mentiras e etc. Chorar. Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver diferente. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso conseguir. Por isso, nessa noite, a pergunta que eu te faço é: onde você precisa de arrependimento na tua vida? Eu queria te dar algumas tarefas pós-conferência. Primeira delas, que você, marido e mulher,
pai, mãe, filhos, construam um ambiente de perdão e graça na sua casa. Sabe como algumas famílias começaram isso? Da seguinte forma: olha, eu vou te dar um salvo-conduto por 30 dias. Para em 30 dias você poder falar qualquer coisa que você escondeu até hoje. E eu vou ouvir isso com misericórdia, com graça. E vou buscar te ajudar depois. Salvo-conduto. É uma delação premiada adaptada. Vou te dar um tempo para você pensar, elaborar. Se você tiver que ter uma conversa difícil com o teu pai, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mãe, pede ajuda primeiro, conversa com algum conselheiro, com algum discipulador, com algum pastor, pede ajuda para elaborar como você vai falar aquilo. Mas fala. Te elabora. Não precisa falar agora, correndo, mas pensa, como eu vou fazer isso? Deus, me ajuda a fazer isso. Eu quero trazer para a luz o que eu tenho escondido. Eu quero construir na minha casa um ambiente de transparência, um ambiente de confiança. Eu quero construir na minha casa um ambiente onde as pessoas possam se arrepender e serem perdoadas e ajudadas. No funeral do Billy Graham, há um testemunho de uma das suas filhas. Qual o nome daquela filha? Uma das filhas do Billy Graham deu o seguinte testemunho no funeral do seu pai. Diz o seguinte: eu me envolvi com um homem, eu me casei com aquele homem, e o meu pai não era favorável àquele casamento. Meu pai me advertiu antes, várias vezes, que eu não deveria me casar com ele. Mas eu preferi ouvir, os meus sentimentos e acabei me casando com aquele homem. Em pouco tempo de casado, eu descobri que aquele homem era violento, abusador. E eu decidi que eu não queria mais sofrer nas mãos dele. E eu decidi voltar para casa. Aliás, eu decidi sair de casa. E eu não tinha para onde ir. Então eu fui para a casa do meu pai, pensando, agora eu vou ouvir tudo aquilo que, eu imagino que ele vai me dizer, eu te avisei. Mas sabe o que ele me disse? Bem-vinda, eu amo você. Eu amo você, bem-vinda. Vamos enfrentar juntos isso. Vamos recomeçar. Vamos reconstruir. Vamos tentar de novo. E ele disse, naquele abraço, eu encontrei a graça de Deus. Quando a sua casa tiver um ambiente de graça, as pessoas vão voltar. Vão falar das suas lutas, dos seus erros, das suas trapalhadas, porque sabem que vai ter um abraço, vai ter alguém para ouvir, que pode até ficar triste com aquilo que ouviu, ficar desapontado, mas vai dizer, eu continuo te amando, estamos juntos, vamos tentar de novo, vamos encontrar uma saída, vamos recomeçar, vamos buscar em Jesus vencer essa situação. Amém? Que a sua família seja um ambiente de misericórdia e de graça. Vamos ficar em pé? Eu queria convidar vocês para ouvir essa canção que agora a banda vai tocar. E eu queria que você, enquanto a música toca, você fechasse os seus olhos e pensasse, Deus, o que eu preciso me arrepender? O que eu preciso trazer para a luz que está oculto na minha vida? Feche os olhos e pergunte para o Espírito Santo agora. Enquanto os músicos tocam aqui, você vai perguntar para o Espírito Santo, Senhor, o que eu preciso trazer para a luz, que eu tenho escondido? Me revela agora. Ouça a canção e pense sobre isso. Nem canta, deixa que eles cantem. Só pense, Deus, o que eu preciso trazer para a luz? O que eu preciso onde eu preciso me arrepender? O que eu preciso trazer para a luz? Sair da escuridão.
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero orar por você. Feche os teus olhos. Deus, o Senhor sabe o que passa no coração e na mente de cada um de nós. Eu quero pedir, Deus, que hoje o Senhor possa ajudar cada pessoa que está aqui, Deus, que foi confrontada pelo Teu Espírito, pela palavra do Senhor, a trazer para a luz o que tem escondido. Deus, que entre nós não haja nenhuma pessoa, nenhuma família vivendo nas trevas, nas mentiras, preocupada mais com a aparência do que com a essência. Mas traz para nós, Deus, uma cultura de transparência. Traz para os nossos lares, Deus, um ambiente de transparência, de saúde, de perdão, de quebrantamento, de arrependimento. Deus, traz sobre essa igreja um tempo de arrependimento. Traz sobre cada família, Deus, um tempo de arrependimento e quebrantamento, Deus, em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda, Pai, a recomeçar, mas a recomeçar certo, pela verdade, vivendo um dia de cada vez, mas na verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Mas eu não terminei ainda, eu tenho ainda 3 minutos, que eu quero fazer uma última palavra. Eu vou pedir que a banda toque de novo essa mesma música, e eu vou te dar a oportunidade, você que trouxe um amigo, que ainda não é de Jesus, ou que está afastado de Jesus, você convidou ele para vir. Eu queria que você agora perguntasse para ele, se ele quer hoje consagrar a vida dele para Jesus. Se ele quiser, você vai convidar ele então para vir aqui na frente. Tu vai abraçar ele, vai vir junto com ele, e daí nós vamos receber essa pessoa aqui com um abraço, dizendo: bem-vinda, você é bem-vinda nessa igreja. Nós queremos te ajudar a andar com Jesus. Então, faça agora essa pergunta para alguém, e se tem alguém, vem aqui na frente nos próximos 2 minutos. Minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Oh Deus, mais alguém? Venha consagrar sua vida para Jesus, sua casa para Jesus, sua família para Jesus. Venha em nome de Jesus. Esse é o convite.
Pai, nessa noite nós consagramos a Ti essas vidas aqui na frente. Obrigado, Pai, pela decisão de cada uma delas. Deus, que sobre elas venha o perdão dos seus pecados, sobre elas venha o Teu favor, que elas recebam, Pai, nessa noite a salvação eterna em Cristo Jesus, que elas possam, Pai, ter os seus nomes escritos no livro da vida, seus pecados perdoados e um novo começo nas suas histórias, Pai. Pai, escreve uma linda história em cada uma dessas pessoas, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Jesus. Abençoada, minha descendência multiplicará. Glória a Deus. Nós pedimos para vocês terem esse lugar aqui, ó, que nós queremos te dar uma literatura, preencher seu nome, por gentileza, sente aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, meu querido. Glorifique o nome do Senhor. Profetiza aí sobre a sua casa. Profetiza aí sobre a sua casa. Profetiza. Coloque sua mão assim. Pastor Paulo Cabral vai ministrar a bênção apostólica. Que você tenha uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, creia que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus quer fazer algo poderoso lá na sua família. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, que nessa semana o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nessa igreja, Deus. Que seja uma semana de portas abertas, de boas notícias e de vitórias. E que o amor de Deus Pai nos acompanhe. Que a graça maravilhosa de Jesus nos leve além dos nossos limites. E que as consolações e a companhia do Espírito Santo nos guie por cada dia e por onde passarmos. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Vai na bênção.